Pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é 6 de setembro de 2019. Link na descrição, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Bom, pessoal, Congresso achou que tinha passado o rodo no Bolsonaro. Bom, parece que se deram muito mal. O feitiço recaiu sobre o feiticeiro. Eu estou falando sobre a questão da lei do abuso de autoridade e os vetos que Bolsonaro fez e devolveu para o Congresso. Vamos entender isso aqui? Cara, pensam que Bolsonaro é bobo, mas não é não. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, se liga aí, ó. Congresso reage com cautela a vetos de Bolsonaro ao projetos do abuso de autoridade. Não estavam todo mundo dizendo que ia vetar, que a giripoca ia piar, que ia rodar a baiana, que só iam aceitar um veto dele e tal? Bom, foram 19. Vamos à matéria? O Congresso Nacional reagiu com cautela aos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei sobre abuso de autoridade, anunciados ontem. Inclusive tem um vídeo aí que eu trato para vocês, né, todos eles. Ao lembrar que a palavra final sobre os temas vetados caberá ao Congresso, o líder do Solidariedade na Câmara, Augusto Coutinho, ressaltou que os parlamentares terão que lidar também com o custo político da decisão que tomarem. Quer dizer, Bolsonaro atendeu aí o Sérgio Moro, vetou o que o Sérgio Moro pediu, atendeu aí o pessoal dos juízes, né? Não sancionou tudo, mas também não vetou tudo. No entanto, ele fez o que tinha que fazer. Quem leu, né, o projeto como eu li, tinha pontos que realmente não merecia veto, precisaria continuar, mas só eram bons se o Bolsonaro fizesse alguns vetos. O Bolsonaro fez e aí empurrou de volta para o Congresso. Bom, vamos pular isso aqui, pula aqui. O presidente exerceu a prerrogativa que tinha do veto, mas é importante lembrar que a palavra final é do Congresso Nacional. Essa é uma matéria polêmica que suscita muitos interesses de corporações que se envolveram na questão. E o ônus que terá se tiver que derrubar algum veto desses ficará por ordem e responsabilidade do Congresso, disse o deputado. Em outras palavras, eles jogaram para cima do Bolsonaro esse pepino, né? Achando lá que, né, iam pressionar o presidente para ele sancionar tudo, porque a ideia era sancionar sem vetar nada, só aquele negócio das algemas que eles queriam que o presidente, no máximo, né, que o presidente votasse. No entanto, a manobra do presidente fez com que essa responsabilidade de ferrar ou não o povo ficasse com eles. Ou seja, muito esperto o presidente. Coutinho defendeu que os vetos sejam detalhadamente analisados, sem revanchismo ou enfrentamento, tendo em vista a ameaça que o Congresso já tinha dito que ia vetar, custasse, ou ia derrubar os vetos de Bolsonaro, custasse o que custasse. Entre os poderes, né? Logo após a publicação dos vetos de Bolsonaro na quinta-feira, o senador Davi Alcolumbre a mudança de palavreado do camarada. Presidente do Senado e do Congresso, defendeu tratar-se de um procedimento natural da democracia e afirmou que conversaria com os líderes para verificar a possibilidade de convocar uma sessão conjunta do Congresso Nacional para quarta ou quinta-feira da próxima semana. Estão fazendo um cavalo de batalha em uma coisa que é natural, disse Alcolumbre, ao ser questionado se o número de vetos trazia um desgaste na relação entre o executivo e o legislativo. Quer dizer, há dias atrás não era um cavalo de batalha, né? Quer dizer, há dias atrás era um cavalo de batalha, né? Eu trouxe matérias aqui dos senadores mandando um recado para o presidente direto e reto. Bom, tá aí. Em várias matérias votadas, em vários projetos de lei votados no parlamento, ele é sancionado ou vetado. Só tem dois caminhos. Bolsonaro sancionou o projeto de lei que trata do crime de abuso de autoridade, com 19 vetos, incluindo o item que previa apenas a juízes que decretarem medidas de privação de liberdade fora das normas legais existentes e o que impediu o uso de algemas quando não houver resistência à prisão. Os 19 vetos incluem artigos inteiros, parágrafos e incisos que, somados, alcançam 36 itens. O presidente tinha até a quinta-feira para definir os vetos ao projeto, que foi, no caso, ontem, né? Foi em cima.
O líder do Democratas, deputado Elmar Nascimento, DEM, considerou os vetos de Bolsonaro como parte do equilíbrio da democracia. Ponderou, no entanto, que a evolução dos debates sobre o tema serviram para ampliar a sua convicção, segundo a qual só é contra a lei de abuso quem comete abuso. Eu achei interessante é que agora mudou o discurso, gente. Os senadores não estão, os deputados não estão mais atacando o presidente. Tá todo mundo pianinho agora. Numa análise preliminar da lista de vetos, concordo com a posição do presidente. Olha só. Em vetar o item que registre o uso de algemas, pois os policiais muitas vezes tratam com traficantes e com a milícia armada. E quando proibidos de usar esse equipamento, poderiam ficar muito expostos, avaliou o líder do DEM, em uma análise que considerou preliminar. Juízes e advogados. É aqui aonde uma coisa é interessante. Advogados têm uma visão e juízes têm outra. Vamos lá. Aqui. Juízes e advogados. No mundo jurídico, enquanto entidades ligadas à magistratura defenderam a decisão presidencial e até demandavam vetos mais extensos, advogados apontavam a necessidade de o Congresso revê-la. Quer dizer, juízes é quem condena, advogados aqui é os caras que defendiam os criminosos, tá? Por isso que os juízes eram favoráveis aos vetos e os advogados não. Em nota pública, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, argumentou que o texto, como foi encaminhado ao Palácio do Planalto, em alguns pontos era subjetivo e colocava em risco a independência judicial. A entidade defendeu que, apesar dos vetos, a matéria ainda seja debatida. Ou seja, entre outras palavras, Bolsonaro vetou, mas eles ainda acham que poderia mais ter alguns vetinhos. Diante da possibilidade de alguns deles serem revistos pelo parlamento. Tanto a JUF quanto a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, manifestaram preocupação especial e fizeram pedidos de vetos ao presidente. Os vetos pedidos pela AMB atingiam diretamente a atividade dos magistrados, comprometendo seriamente a independência judicial, disse nota da AMB. Por outro lado, o advogado, criminalista e professor de processo penal do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, Fernando Parente, avaliou que a maioria dos vetos diz respeito a crimes relacionados a direitos de pessoas acusadas e outros estão relacionados ao exercício da advocacia. Isso fortalece o Estado enquanto autoridade, o enfraquece enquanto democrático de direito, o que é extremamente perigoso para os direitos e garantias de todos os cidadãos, conquistados a duras penas e muito sangue por nossos antepassados, disse o professor. Alguém só esqueceu de explicar para ele que o cidadão de bem não vai preso, que o cidadão de bem não apanha da polícia, que o cidadão de bem... Porque ele fala aqui, não, garantia dos direitos do cidadão e não sei o que, velho. O negócio é relacionado ao cara, ao criminoso, não ao cidadão de bem. Alguém precisa explicar isso para ele, mas tudo bem. Os vetos são um retrocesso e deixam claro o viés nada cidadão da linha de pensamento do governo. Eu acho engraçado, né? O viés não relacionado ao ideal. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Os vetos são um retrocesso e deixam claro o viés nada cidadão da linha de pensamento do governo, acrescentou. Quer dizer, de acordo com ele, Bolsonaro só teria acompanhado o que o povo queria se tivesse sancionado a lei sem vetar nada. Eu queria saber onde é que ele estava no dia 25. Ou será que ele estava viajando nas Europa, que não viu o povo pedindo para o Bolsonaro derrubar toda a lei do abuso de autoridade? Não entendo esses caras, não. O advogado criminalista João Paulo Boaventura reforçou a argumentação pela derrubada dos vetos por recaírem sobre dispositivos que tipificavam os abusos mais recorrentes e, por isso, de maior relevância prática para a sociedade. Infelizmente, caso o Congresso não derrube os vetos, teremos perdido uma grande oportunidade de evoluir na relação entre o Estado e a sociedade. Como aqui acabou. Vocês veem, os dois advogados aqui, para eles, Bolsonaro errou nos vetos. Não era para o presidente ter colocado aqueles vetos, não. Era para ter deixado como estava. Prestem atenção. E eles dizem que isso é o desejo da população. Que o presidente não agiu conforme o desejo da população.
com viés diferente daquilo que o povo tá pedindo. Eu só não sei onde que eles estavam dia 25, que não viram o povo nas ruas, né? Não sei. Bom, agora, a JUF e a outra ali, Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, elas, pelo contrário, já apoiaram a ação do presidente. Por quê? Porque eles eram os prejudicados direto, né? É que nem eu falei pra vocês, a grande possibilidade de entrar o criminoso algemado, sai o juiz, de acordo com a situação, né? Então, o que o presidente fez? Uma manobra maravilhosa, gente. Não, eu fico olhando assim, né? Depois eu fiquei pensando, falei, putz, mano. Cara, o que o Bolsonaro fez foi digno de aplausos. Porque, ó, vamos avaliar conosco. Todo mundo faz pressão em cima do presidente para ele vetar tudo. O presidente estava entre a cruz e a espada. De um lado ele tinha que atender o povo e do outro lado ele tinha, né, a questão de alguns pontos que não podiam ser retirados ali porque realmente precisavam. E aí, só que o detalhe é porque tinha o Congresso ali que estava empurrando a lei de abuso de autoridade. O Congresso, né, fez a manobra, jogou para cima dele e diz, ó, ele vai estar ferrado agora. Por quê? Se ele atender a gente, o povo cai de pau em cima dele. Se ele atender o povo, a gente derruba o veto, acabou. Né? Quer dizer, pressionaram, jogaram pra cima dele, pá e pá. Bolsonaro foi esperto, devolveu, fez o vetinho, chamou o Moro, né? Vocês lembram que tava as notícias? Ai, porque Bolsonaro frita Moro, ai, porque Bolsonaro e Moro, porque Bolsonaro e Moro saíram no tapa, porque o Bolsonaro, mas o Moro se enrolaram na porrada lá nos Jardins do Planalto lá e foram parar lá perto do Congresso embaixo, naquele riozinho, naquele laguinho lá que o segurança tem que tirar, apartar os dois no tapa. Mas só um monte de matéria mais ou menos com isso daí, né? E na verdade o que estava acontecendo de fato era, Bolsonaro pegou o projeto e falou, Moro, toma, se vira aí. Tu é juiz, tu era juiz, agora o pepino é teu. Me diz o que eu tenho que vetar e o que eu não veto. O Moro foi lá, pegou 10, toma Bolsonaro, aqui eu veto. Bolsonaro só parece que só vetou 9. O pessoal dos juízes aí da Ju, foram lá, falou, Bolsonaro, pelo amor de Deus, ajuda mais aqui, tava aqui, pá. Empurrou lá, Bolsonaro, tá bom, vamos ajudar o juiz também. Pá, ele atendeu todo mundo direitinho. Atendeu o Moro, que representava nós aqui, né, que inclusive Moro, né, é o cara da Lava Jato, com certeza não ia, E foi lá, pá, atendeu os juízes, claro, e aí olhou pros senadores e deputados que tava todo mundo esperando o fracasso do presidente e falou, agora, ó, segura aí a bronca. Se vira, menina, agora aí, se vocês tirarem o meu veto, vão se ver com o povo. Se vocês deixarem, vão se ver com a justiça. Gente, foi uma manobra muito... Você vê que antes, né, o pau tava cantando, tava aquela ameaça. Eu trouxe a matéria aqui do Alcolumbre, de outros senadores, né, mandando um recado dizendo que se Bolsonaro, deputados dizendo que se Bolsonaro derrubasse, sancionasse, derrubasse, vetasse o abuso de autoridade, eles iam passar na marra. Não tinha, querendo ou não, eles, quer dizer, desafiaram o presidente na base do, né? Aí o presidente ficou naquela, o pau cantou do lado da Amazônia, o Macron pra cá, né? Esses dias a questão da Michelle Bachelet lá do Chile, todo mundo, a imprensa toda caindo de pau em cima disso e o Bolsonaro só cozinhando. Na verdade, gente, quem estava sendo fritado e não sabia era o Congresso. Agora o que acontece? Bolsonaro deixou o que importa, o que realmente deve ser considerado como abuso de poder, de autoridade, né? Eu volto a dizer a vocês, vamos lá, gente, leiam lá o projeto, pelo amor de Deus. Vejam o que o Bolsonaro vetou e vejam o que o Bolsonaro não vetou. Para você ver a prova disso aqui, tem aqui que eu li, você viu que eu disse aqui o advogado, disse que isso é um retrocesso, o veto de Bolsonaro. Porque para eles, progredir é um juiz ficar refém, né? Refém do bandido. O bandido, ele fala em liberdade, mas liberdade só do bandido. Não, deixa pra lá, não vamos mandar esse mérito não. E aí, quer dizer, vejam só, eles não sabiam, mas quem estava sendo fritado de verdade era o Congresso. E agora a panela tá borbulhando, porque agora ficou aquela. Se o Congresso vetar, todo mundo vai saber quem realmente é a favor da... Quer dizer, se o Congresso derrubar os vetos do Bolsonaro, todo mundo vai saber quem são os camaradas que querem ver o Brasil na corrupção. Se eles não derrubarem o veto do Bolsonaro, o que vai acontecer?
eles vão até ganhar 50 centavos de moral ao público. O problema são os deputados e senadores que estão com o bichinho preso lá na Lava Jato, porque aí para eles a coisa não ficou muito boa não. Na verdade, para eles piorou um pouquinho. Com esse a lei do abuso, com o que o Bolsonaro deixou na lei do abuso de poder e com os vetos que ele fez, que acabou piorando um pouquinho. Então, vejam só como a jogada foi muito bem feita do presidente. Agora é o seguinte, o presidente atendeu a juízes, atendeu a população e atendeu o pedido do Moro. Agora, vamos ver a quem é que o Congresso vai atender. Ao povo ou aos corruptos? Se derrubar os vetos, atende os corruptos. Se manter os vetos, atende ao povo. E aí, ó, vamos avaliar isso daí, gente. Né? Vocês viram que até o tom mudou. Ah, não, isso é democrático. Até uns dias atrás era ameaça. Não, porque se derrubar o veto, o cacete come aqui no Congresso. Não tem pra onde correr. Se presidente... Tá bom, tudo bem. Bolsonaro tava só cubano, como diz o povo aqui. Não é cubano de Cuba não, gente, tá? Cubano quer dizer que você coloca o cara dentro da panela de água quente com um pouquinho de água lá e fica só olhando pra ver se a água não seca enquanto esquenta, pra ele não queimar lá dentro. O Bolsonaro tava só ali, ó, só vigiando com a panela com pouca água. Vai queimar, queimou. Tá aí, o Congresso agora tá nessa. O que a gente faz? Vamos pra cadeia ou vamos pra cadeia atendendo o povo? Ou nos protegemos e corremos risco de não ser eleito? Bom, tá aí, gente. Não sei se vocês entenderam o que eu quis passar, mas tá aí. Canal Brasil Notícias, fui.